Bom, dando continuidade com as aulas, o que faremos agora? Primeiramente, a gente já trabalhou com a organização de pastas. Se você perdeu a aula passada, eu fortemente recomendo que você volte na outra aula, na aula 4 mais especificamente, para poder estar verificando como faz a organização de pastas. Hoje a gente vai estar iniciando com a questão da organização de arquivos dentro dessas pastas também, certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente pode criar arquivos e pastas em qualquer lugar do computador, como eu já havia citado na aula passada, por meio do botão direito, que seria o mais comum. Então a gente viria aqui em novo, pasta, e eu vou colocar aqui aula 5, certo? Então aqui na área de trabalho a gente tem a pasta aula 5. Clicaremos duas vezes aqui em cima dele. E aqui temos a nossa pasta aberta, certo? Rodrigo, onde você está no computador? Onde essa pasta foi criada? Ele foi criada na área de trabalho. Lembrando que eu estou traduzindo porque o meu computador se encontra em inglês, certo? Então vamos lá. Dando continuidade, a gente tem aqui a nossa aula na área de trabalho. Por que eu coloquei na área de trabalho? Porque fica mais fácil de acompanhar a aula, certo? Então vamos lá. Vamos criar aqui um documento. A gente vai vir aqui no botão novo e viremos aqui no documento de texto. É assim que vai estar para você em português. A gente vai vir aqui e vamos colocar também aula 5. Show! Vamos clicar novamente duas vezes em cima do arquivo. Beleza, vou até fechar esse outro cara aqui. Não salvar. Beleza, aqui a gente tem a aula 5 aberta. O que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender como salvar um arquivo. Novamente, eu estou fazendo essas aulas com o intuito delas serem práticas e dinâmicas. Se você tiver ficado com alguma dúvida, novamente, volta um pouquinho o vídeo, vê o passo que eu acabei de fazer e depois tenta replicar. A gente está tentando fazer com que a aula seja bem dinâmica, certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos digitar o nosso nome. Eu vou digitar o meu, Rodrigo, e vou colocar aqui, não sei, deixa eu pensar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A roupa do rei de Roma. Então, beleza. A gente colocou aqui que o Rodrigo disse, né? Que a gente colocou aqui o nosso hífen. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Se você ficar em dúvida de onde encontrar o hífen, dá uma olhadinha no teclado que vai ter um tracinho do lado de onde ficam os números na parte de cima do teclado, certo? Beleza, para a gente salvar o arquivo, a gente vai vir nessas três opções aqui. A primeira opção, que se chama arquivo, você vai clicar e aí você vai vir aqui ó, em salvar, certo? A gente clicou em salvar, o arquivo já está salvo. A gente pode fechar ele aqui e se caso a gente abrir ele novamente, o nosso texto ainda vai estar aqui. No Windows 11 é muito comum que quando a gente escreva no Notepad, né, no bloco de notas, ele salve sozinho como uma parte da memória do computador, mas não é em todos os sistemas operacionais que isso acontece. Então é bom sim que quando a gente estiver fazendo uma alteração em um arquivo, a gente sempre venha e salve. Então se eu vier aqui e colocar Rodrigo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí eu coloco 2. Se eu fizer isso, eu vou vir aqui e salvar. Lembrando, isso é só um exemplo. Se você ficou novamente com dúvidas, eu recomendo que volte um pouco o vídeo, certo? Então, novamente, vou fechar. Beleza, vamos dizer que esteja tudo fechado, certo? E você não se lembra onde está o seu arquivo. Para você encontrar ele, você vai vir novamente na sua pasta e ele vai estar aqui. Se você tiver no explorador de arquivos, vamos dizer que você esteja, vou abrir ele aqui do zero. Se você tiver nesta parte, você está vendo que ele está aqui, mas você queria encontrar ele no seu computador, você tem que lembrar onde você salvou ele. No nosso caso aqui, a gente salvou na área de trabalho, então eu vou clicar aqui na área de trabalho e ele vai estar aqui, aula 5. Cliquei duas vezes na pasta que a gente deixou
E aqui a gente tem o aula5.txt, certo? Que é o nosso arquivo de texto. E aqui está o nosso arquivo também.